Paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor para aqui bendizer o seu santo e poderoso nome. Quero convidar os irmãos para se colocar de pé. Sei que ainda muitos estão se achegando, procurando seu lugarzinho especial. Nós temos também o nosso lugarzinho na igreja, não tem? Aquela partezinha do banco que a gente mais gosta de sentar. Mas em casa também temos nosso lugar especial com Deus, né? O quarto secreto. Então, que a gente se acomode para a gente agora nos voltar a nossa mente ao Senhor, para darmos início ao culto aqui, porque sabemos que cultuar a Deus é o tempo todo estar em espírito de oração, andando em espírito de oração, andando ligado e conectado com o Senhor, que é Ele que nos conduz em toda a nossa caminhada, Ele que nos livra. Às vezes você tem livramentos e às vezes você não sabe, que às vezes você está andando por uma rua e Deus te direciona a outra rua, e naquela rua que você ia passar e não passou, houve um acidente, houve um assalto. Você não sabe, mas o Espírito Santo, Ele sempre nos direciona, sempre nos conduz, andando na luz que a gente está em Cristo. Então, esse Deus, Ele é tão maravilhoso que nos mínimos detalhes Ele guarda a nossa vida, Ele nos livra. Então vamos render graças, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Quero deixar uma palavra que se encontra em Salmo 121, sei que vocês conhecem, eu vou deixar apenas o 1 e o 2, apenas o verso 1 e o verso 2, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, o seu socorro vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que os olhos dele são como chamas de fogo. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que ele está aceso, sempre está atento, não se apaga. Ele sempre está olhando para os seus, sempre guardando os seus. A palavra diz que ele não pisca, nem sequer tosqueneja, nem sequer dá um cochilo sequer. É sempre o tempo todo olhando para os seus, guardando os seus. Como eu disse, Deus guarda a gente, por mais que a gente não enxergue, mas Deus está te guardando, Deus está te livrando a sua casa, livrando a sua família. Então você tem inúmeros motivos para glorificar, para bendizer, para agradecer e louvar esse Deus tão maravilhoso e tão cuidadoso conosco, com os seus amados, seus filhos. Amém? Então vamos orar, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos bendizer e louvar e adorar o Teu santo e poderoso nome nesta hora, porque sabemos que Tu és Senhor e não há outro além de Ti. Abençoe-nos nesta noite, abençoe-nos, Senhor, nesta hora, onde nós queremos glorificar e bendizer o Teu nome, queremos Te louvar, render-Te graças, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por ser conosco em todo o tempo, embora nós não merecemos, mas o Senhor tem nos amado, ó Pai, de tal maneira, a ponto de entregar o Seu Filho por nós, ainda nós não conhecendo o Senhor nos amou. Muito obrigado, ó Pai. Conduza este culto, Senhor, nos toma em espírito de adoração, para que possamos Te dar o perfeito louvor, a perfeita adoração, em nome de Jesus, ó Pai. Ser com os Teus filhos nesta noite, nos guarda e nos livra e nos abençoa, em o nome santo de Jesus. A igreja diga comigo, amém. Graças a Deus. Louvor.
Paz do Senhor, meu querido. Amém. Aleluia. Você veio aqui hoje, qual o intuito do seu coração nessa noite? Eu vou te convidar a ler Salmo 150, se as crianças, se o pessoal da mídia quiser colocar, fique à vontade. Vamos ler todos juntos? Salmo 150. São 6 versículos, é rapidinho. Vamos lá? Louvado seja o Senhor. Louva o Senhor em seu santuário. Louve-o em seu majestoso céu. Louve-o por seus feitos poderosos. Louve sua grandeza sem igual. Louve-o com o toque da trombeta. Louve-o com a linha e a harpa. Louve-o com tamborins e danças. Louve-o com instrumentos de cordas e flautas. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Estamos todos respirando nessa noite. Louvado seja o Senhor por isso. Respirar já é um agradecimento ao Senhor, porque muitas pessoas estão aí em diversas situações que nem respirar está dando, né? Então, como diz o Salmo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E nós vamos ser muito obedientes nessa noite. E vamos louvar ao Senhor. Vamos lá? Vamos lá, mídia, me ajuda de novo? Vamos lá. 1, 2, 3 e... Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Eu louvo nos vales, louvo nos montes. Solte sua
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Queria ler rapidinho aqui para vocês. Não precisa abrir a Bíblia não, também precisa colocar aqui não, tá? É uma passagem muito conhecida, muito conhecida. Ela se encontra em Lucas 10, a partir do versículo 38. Só escutem, vocês conhecem. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome de Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz a ela que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! Eu fico meditando nessa palavra, e todos nós já escutamos essa mensagem mais de uma vez. É algo bem conhecido da gente. E eu me vejo muitas vezes no papel de Marta. Não vou ser hipócrita com vocês. Às vezes as nossas preocupações são tantas, tamanhas, que a gente esquece qual é a boa parte que a gente tem que tirar todo dia. Meu Deus! E essa canção me toca demais. Eu sei que vocês também gostam dela. E nós vamos cantar essa canção. E ela diz que ela escolheu o bem mais precioso. E que nessa noite o seu bem mais precioso seja dedicar o seu louvor ao Senhor. Aleluia, Deus! Que você se esqueça das outras coisas, dos afazeres como Marta. E que a gente possa realmente se entregar de coração ao Senhor nessa noite. Eu gostaria de ouvir você cantando junto conosco, porque é o nosso momento de entrega ao Senhor. Daqui a pouco a gente vai receber. A gente vai receber na mensagem, a gente vai receber. Mas é o teu momento de entrega. Eu gostaria que você não fosse um mero espectador, mas que você participasse, que você se sentasse junto conosco na mesa. Não só assistisse, mas que você entregue. A gente não está aqui para olhar para cá, a gente está aqui para participar, para entregar o que você trouxe para entregar ao Senhor. Que seja o seu louvor, porque o bem mais precioso é Ele. E Ele está se entregando para a gente, todo momento. Mas agora retribua de alguma maneira. Que seja com o seu louvor. Não fique só olhando. Eu sei que nós estamos cansados no geral. Mas mesmo sentado, quem desejar ficar sentado, eu gostaria que todos ficassem de pé. É o meu desejo. Mas se não é o seu desejo, eu vou respeitar. Mas eu gostaria que você entregasse o seu louvor ao Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus! Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Quem poderia te oferecer por tudo que tu és? Aleluia, Jesus. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Tudo pertence a ti, Jesus. Teu valor é muito, muito maior. Tu vale muito mais do que tudo isso aqui, Jesus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Tu é o bem mais precioso que eu possuo, Jesus. Tu és o bem mais precioso que eu tenho, Jesus. Precioso
precioso Jesus. Ai, eu amo o som da sua voz. Ai, como eu gosto de ouvir, meu Jesus. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei O meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia, Deus. Nós te encontramos, Jesus. E fomos achados por ti. Nós fomos achados por ti. Nós fomos achados pela tua misericórdia. Nós fomos achados por ti, Jesus. Aleluia. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro.
eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo, porque só Ele é, só Ele é. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Só tu és digno de tudo, tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Dia e noite, sem cessar, dia e noite, sem cessar. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de nossa adoração. Dia e noite, suba de. Ele é digno, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tudo é teu, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti, tua é a glória. Para encerrar bem bonito. Pois tudo vem de ti. E tudo é para ti, tua é a glória. Só o nosso Deus, só o nosso Deus, só o nosso Deus é digno, só o nosso Deus é digno. Ele é digno de tudo, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Desde o princípio do mundo, tudo foi feito por intermédio dele. Apocalipse 5:12 diz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria, e a força e a honra e a glória e ações de graça. Ele é o cordeiro digno de tudo. Ele é o cordeiro digno de receber tudo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu gostaria de ouvir você cantando essa canção também. É uma canção de adoração ao Senhor, porque só Ele é digno de receber adoração. Só Ele é digno de receber louvor. Ele é o mesmo ontem, hoje, será amanhã. Os anjos estão em volta dele, diante do trono dele, cantando santo, 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 santo. Então abra sua boca e cante. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Digno é o cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Oh, digno é o cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, e uma nuvem de glória
Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Existe uma nuvem de glória no céu. E essa nuvem de glória vai chegar neste lugar. Porque aqui se faz o Deus Santo, 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 Todo-Poderoso. E nós podemos sentir a presença dEle aqui. Então clame por Ele, chame por Ele. Fale, vem Jesus. Isso aqui é para você, meu Deus. Vem aqui, Jesus. Só Ele é santo. Só Ele é santo, só Ele é santo. Aquele que venceu a morte. Santo, santo, santo. Aquele que ressuscitou. Santo, santo, santo. Aquele que é o Senhor. Santo, santo, santo. Leão da tribo de Judá. Ele é leão. Santo, santo, santo. Raiz de Davi. Santo, santo, santo. Estrela da manhã. Santo, santo, santo. O cavaleiro do cavalo branco. Santo, Ah, Ele é santo! Seus olhos como chamas de fogo. santo, santo, santo. Em sua boca espada afiada. Santo, santo, santo. Está vestido com manto de sangue. Santo, santo, santo. E em sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só Ele é, não existe outro que venceu a morte. Rei dos reis. Tu és santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Repete, repete isso. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Não para de tocar não, não para de tocar não. Deixa eu te falar. Se você não gosta de repetir isso, vai se acostumando. Porque no céu nós faremos isso 24 horas. Porque lá nós vamos ficar diante da presença dele cantando Santo, 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 igual os anjos cantam. Então vamos treinando aqui. Vamos treinando aqui. Aleluia. Santo, santo. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és santo. Oh, tu és santo. Mais uma vez, pra gente encerrar. Tu és santo. Santo, santo, santo. Tu és Tu és santo. Aleluia. Aleluia. Só tu és santo. Recebe nosso louvor, Jesus, é nossa adoração nessa noite. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Graça e paz, queridos.
Você crê que Jesus está aqui? Crê mesmo? Teve um louvor que nós cantamos antes desse que disse que a gente está entregando o nosso melhor para Deus. Posso ser muito sincero? Rasgar meu coração aqui? Eu sou homem, pecador, falho, e eu não gostei. Não gostei. Isso é o melhor que a gente está dando para Deus, irmãos. Olha para você, olha para dentro, fala assim, pergunta para você: esse é o meu melhor? Estou louvando ao Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Isso é o meu melhor que eu estou dando para Deus hoje? Ei, não dá, irmãos. Charai de cantar. Dói na alma, queridos, dói na alma. E nós falamos, estamos te adorando. Que isso, irmão? Você está entregando para nós aqui. Mesmo assim, eu não gostei. Eu não vou forçar a barra para ninguém hoje. Não vou. Estava ali no banco, ali o Espírito Santo falou no meu coração: você não é animador de palco. Não te trouxe aqui para animar palco, nem trazer nada para ninguém. Se você estava esperando alguma coisa de mim, perdeu viagem hoje, porque eu não tenho nada para você. Não vou passar a mão, irmãos, sabe, naquilo que o Espírito Santo tem para fazer nesse lugar. É coisa grande, mas é grande para quem pensa grande. Quem pensa pequeno vai ficar na mesmice, vai ficar nessa frieza espiritual. Irmão, isso é uma mornidão espiritual. E os mornos, ele vai vomitar da presença dele. É, irmão, tem que ter misericórdia mesmo. Sinto muito, queridos, se esse não é o pastor que você queria que viesse para cá. Mas Deus me trouxe para cá e eu tenho uma missão a cumprir. Vai doer, porque está doendo em mim. Talvez você não vai gostar nem um pouquinho daquilo que o seu pastor fale aqui, mas eu não falo nada por mim mesmo. O que está incomodando, irmãos, a gente cantar para zando. Ai, que coisa chata, ficar repetindo. Ai, meu Deus do céu, eu vou sentar, pum. E tal. Você está pronto para ir para o céu? A resposta tem que ser essa daí mesmo, porque não tem ninguém pronto para ir para o céu. Porque lá no céu vai ser santo, santo, santo o tempo todo. O tempo todo vai ser santo, santo, santo. É aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor dos senhores. Tu és santo, tu és santo. Porque, irmãos, os anjos, eles voam no reino de Deus, um para um canto, para o outro, os serafins glorificando e exaltando a Deus. E nós, irmãos, o que temos entregado para Deus? É difícil, irmãos, muito difícil. Não pense que eu estou sendo aqui, eu estou falando isso porque eu quero falar, é porque é necessário falar. Nós temos que tomar atitude de verdadeiros adoradores. É adorar a Deus mesmo. Eu entrego o meu melhor. Que melhor que nada, meu irmão. Melhor nada. Está muito aquém daquilo que a gente pode fazer para Deus. É difícil, mas eu sei que o Espírito Santo está neste lugar. Eu sei que o Espírito Santo, ao final deste culto, nós vamos ter um mover de Deus aqui.
para aqueles que vieram buscar algo de Deus, para aqueles que vieram entregar. Quando a irmã leu aqui o versículo de Marta e Maria, irmãos, aquilo ali é tremendo, porque uma estava preocupada em fazer, a outra estava preocupada em ser. Uma estava preocupada em fazer, no corre-corre, no corre do dia a dia. A outra estava preocupada em ser uma verdadeira adoradora. E é isso que a gente vai fazer hoje. Nós viemos aqui para adorar, afinal de contas, sim ou não, irmãos? Viemos para adorar o Senhor. E nós vamos adorá-lo agora também com nossos dízimos e ofertas. Mas eu queria dar uma palavra também sobre os nossos bancos, a campanha dos bancos. Quantos já pegaram seu carnezinho? Dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Se você pegou seu carnezinho, querido, eu gostaria que você procurasse. Está aqui, ó. Ô, glória, eu vou sair da frente. Procurasse nosso irmão Cristiano, para que você pudesse falar para ele qual valor você gostaria de colaborar com a nossa campanha. Nós temos ali 3 opções de valores. No entanto, se você quiser colaborar com qualquer outro valor, aí está escrito ali, um outro valor. Ok, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Então você pegou seu carnezinho, ainda não marcou? Marque o valor que você vai contribuir e o seu nome. Pastor, por que eu tenho que falar o valor? Tem que falar o valor, irmãos, para nós, na somatória dos carnês, sabermos se nós já alcançamos o valor da parcela, da entrada. Porque nós, assim que nós conseguirmos o valor da entrada, eu já vou ligar para a empresa e mandar eles virem. Vou fazer o pagamento e eles já vão vir para começar a restauração dos bancos. Amém, irmãos? Amém. Mas nós precisamos desse valor e que você contribua. Isso não é apenas uma parcela, são 12 parcelinhas que você vai contribuir com o valor que você achar melhor e que couber melhor no seu orçamento, tá bom, queridos? Amém? Então depois você procure o nosso querido diácono Cristiano, fale com ele, entregue para ele. Achei lindo agora, a atitude de uma pré-adolescentezinha de 9 anos, fez aniversário hoje. Foi hoje? Foi ontem? Dia 25, e comemorou que foi a Filipa, Filipa me procurou ali e falou: pastor, eu quero contribuir também. E me entregou o carnezinho dela, marcado com o valor, e ela me deu um abraço, e a Filipa está contribuindo, irmãos, uma pré-adolescente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar por você, pelos dízimos e ofertas. Calma, meu Deus. Orar pelos dízimos e ofertas, irmãos, porque o dízimo não tem nada a ver com a campanha do banco, porque a campanha do banco é algo separado, é algo que você vai fazer, como gratidão ao Senhor para a restauração dos nossos bancos. O dízimo e a oferta é separado da sua contribuição com os bancos, amém? Levante a sua oferta. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Já cantamos aqui, ó Deus, louvores ao teu nome, Senhor, e declaramos que o Senhor é santo. E o Senhor é santo em toda a sua plenitude, Senhor, em toda a sua deidade. Ó Pai querido, e nós te adoramos em espírito e em verdade, Senhor. Queremos, ó Pai, neste momento entregar em tuas mãos, ó Deus querido, cada dizimista e ofertante da tua casa, cada irmão e irmã que está contribuindo na campanha dos bancos, ó Deus. Pai querido, continua com a tua mão estendida sobre cada família, sobre cada lar representado da tua igreja, derramando sobre eles, ó Deus, a tua bênção, Senhor, e que não falte nunca, Senhor, nada, Senhor, nas suas casas. Nós oramos, ó Deus, e abençoamos a tua igreja no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta em nome de Jesus. Enche de azeite, enche de azeite. Hoje se toca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga.
Amém, queridos? Amém. Irmãos, nós estávamos falando sobre adoração aqui, mas eu gostaria de pedir que a igreja se colocasse de pé. E nós vamos levantar um grande clamor. Aleluia, Deus. Um grande clamor nesse lugar. Porque da mesma forma que Deus tem nos abençoado, amém, irmãos? Tem abençoado muito a nossa casa, a nossa vida. Tem ou não tem? Aleluia. Aleluia. Já começamos, irmãos, aqui no nosso terreno. Nessa semana que passou, nós estivemos conversando com um rapaz que é dono do aterramento aqui atrás. Ele nos doou 3 caminhões de aterro que já estão lá no nosso terreno. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Vamos começar ali, vamos aterrar, vamos deixar tudo bonitinho para nós começarmos a usar o nosso terreno primeiro como estacionamento. Aleluia, irmão, como estacionamento. Vamos arrumar a frente ali, o muro bonitinho, tudo direitinho, vamos pôr iluminação, e vai ser uma bênção você guardar o seu carro ali, ficar seguro ali, né? Sem risco de alguém bater, sem risco de alguém riscar aqui, e vai ter alguém lá tomando conta, tá? Não vai ficar lá parado não. Amém, irmãos? Amém. Vai ter sempre alguém lá tomando conta do seu veículo, do seu bem. E isso, Deus, Ele tem nos abençoado, irmãos. Em compensação, o inimigo ele tem se levantado também contra. O inimigo ele tenta impedir, ele tenta fazer das suas, aprontar das suas para tentar impedir a bênção de chegar. Eu quero chamar aqui na frente o presbítero Ney. Presbítero Ney, que é um homem de guerra, um homem que, né, de batalha espiritual juntamente conosco, com os outros presbíteros. Mas nós vamos nessa hora levantar um clamor, irmãos, de batalha espiritual. Batalha espiritual. E você vai guerrear juntamente comigo, conosco. Você não fica assim alheio não, irmão. Sabe, glorifica aí também. Começa a glorificar. Começa a repreender a toda cilada do inimigo, a toda a hoste de Satanás, né? A todo espírito de enfermidade. Em nome de Jesus, vamos levantar esse clamor. Bate sua igreja, feche teus olhos, se liga no trono. Ó Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nesta noite, ó Pai, ó Deus, em uma só ligação com o teu povo, com a tua igreja, com a noiva lavada e remida no teu sangue, Pai. Queremos, meu Pai, centralizar todo o mal, meu Pai, que impede a tua obra, Senhor. Ó meu Deus, tudo aquilo que o inimigo muitas das vezes soprou no ouvido de pessoas, Pai, trouxe esfriamento, trouxe cansaço, trouxe fadiga, trouxe divisão, meu Pai. Oh meu Senhor, se tiver alguém ferido, meu Pai, se tiver alguém, Senhor, cansado, tira toda a toxina do cansaço, entra nessa peleja, meu Pai, vai repreendendo toda a potestade, principado, dominador do mundo espiritual, meu Pai. Segue esse lugar com teus anjos, com o fogo da tua glória, meu Pai. Desce uma nuvem de glória sobre esta casa, meu Pai. Retira toda a potestade, principado, meu Pai, que esteja sentando pessoas, meu Pai, que tenta, Senhor, trazer desistência, meu Pai, na tua igreja, meu Pai. Seja arrebentado todos os cadeados, todas as algemas, todo o ferrolho, meu Pai. Oh Senhor, esse não é outro lugar, meu Pai, a não ser a tua casa, meu Pai. Oh Senhor, é deste lugar, meu Pai, que sobe a adoração, sobe os louvores, sobe a glorificação, meu Pai. Oh Senhor, possamos trocar, Senhor, do trono da tua glória, através do nosso louvor, meu Pai. Estremece, Senhor, os alicerces nesta noite, meu Pai. Oh Senhor, envia os teus anjos para guerrear, Senhor. Se tiver algum impedimento, Senhor, na região celestial, seja queimado toda a potestade, seja queimado todo o mal, meu Pai. Esse lugar, Senhor, é lugar da tua glória ser manifestada, Senhor. Repreende essa enfermidade, repreende esse medo, repreende essa depressão, repreende essa opressão, meu Pai. Quebra os cadeados, quebra, 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 meu Pai. Oh Senhor, vai dos lábios dos teus filhos, repreende, Senhor, tudo
tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Oh Senhor, que possamos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós, meu Pai. Se estamos de pé, Senhor, foi porque o Senhor pelejou as nossas guerras, meu Pai, e nos deu a vitória. E se chegamos até este lugar, Senhor, foi porque, Senhor, o Senhor venceu por nós, meu Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Levanta o caído, levanta o desvalido, levanta o cansado, levanta, meu Pai. Enche, 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 enche o teu povo, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, Senhor. Oh, aleluia! Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Começa a dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Tire as coisas do lugar. Mude as coisas de lugar. Aleluia, aleluia. Esse louvor ele fala assim: tens liberdade aqui. Dá liberdade agora, isso. Vai dando liberdade ao Espírito Santo de Deus. Liberdade aqui. Espírito de Deus. Ele está aqui, queridos. Dê liberdade, fale em línguas, fale mistério com Deus, em nome de Jesus. Glorifique e adore, em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa. Tu é casa, habitação do Espírito Santo. Ele mora em você. Permita que Ele mude tudo, que Ele transforme tudo. Oh, aleluia, aleluia. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. Oh, aleluia. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa. Isso. Tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Aplauda Ele em nome de Jesus. Oh, aleluia. Tome o teu assento, querido e querida do Senhor. Quero chamar as crianças aqui na frente. As nossas crianças, venham para cá. Vamos orar por vocês, para que vocês possam ir lá para a salinha. Aleluia. Irmão, não perca, não tira da sintonia.
Fica sintonizada aí em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito Santo, ele quer encontrar liberdade entre nós. Aleluia. Senhor, nós exaltamos o teu nome, bendizemos o teu nome. A tua graça, Senhor, está neste lugar. Pai querido, agora as crianças, ó Deus, irão subir para a salinha, Deus. Esteja, Senhor, com a professora ali em cima, Senhor, e que elas sejam instruídas, ó Deus, através do teu Espírito nessa noite. Nós oramos, ó Deus, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podem subir. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, irmãos. O tempo todo Ele é bom. Não existe nada de ruim no nosso Deus. O nosso Deus, Ele é completo. O nosso Deus, Ele não tem nenhum sinônimo que nós possamos encontrar que possa descrever o nosso Deus. Além de tudo aquilo que a gente encontra na Bíblia, né? Deus santo, poderoso, majestoso, Rei dos reis, Leão, Senhor dos senhores, Leão de Judá, raiz de Davi, aquele que era, que é, que há de vir, né? Jeová Chamar, Jeová Jireh, Jeová Tsiquenu, e assim vai, irmãos, não tem nome, não tem palavras para expressar o que Ele é em nossas vidas. E nós temos essa convicção, amém, irmãos, de servir a um Deus vivo e poderoso que habita no meio do seu povo. Amém? Porque Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no nosso meio. No entanto, quando nós ficamos desapercebidos e ficamos alheios ao mover de Deus, é como se nós estivéssemos falando para Deus: Senhor, eu vou tirar uma folguinha, eu quero dar uma descansada, porque o Senhor, Ele está pronto para agir através de nós e em nós. E existe algo muito especial que motiva o Senhor a querer nos usar, a querer habitar em nós. Nós não temos merecimento algum, irmãos. Ele não habita em nós por merecimento. Você acha que merece alguma coisa? Quantos acham que merecem ser abençoados por Deus? Levanta a mão. Ninguém, né? Deus nos abençoa. Deus, Ele continua tendo misericórdia de nós por conta da sua graça e misericórdia, que significam a mesma coisa. Misericórdia de Deus e a graça de Deus é o tema da nossa mensagem hoje. Eu quero trazer para os irmãos e quero falar um pouco sobre a graça. O que é graça? O que você entende como graça? O que nós podemos trazer para a nossa vida através da graça de Deus? Porque nós costumamos romantizar e assim colocar a graça de Deus como alguma coisa banal. Quer ver uma coisa? Quantos aqui já se pegaram falando assim? Só a graça de Deus na minha vida. É só pela graça. Misericórdia, é só aí. Se não fosse a graça, mas com que essência se você está falando isso? Você está falando isso porque você acredita verdadeiramente na graça? Ou porque você está falando porque é um jargão? Está dando para os irmãos perceberem a diferença? Muitas vezes nós falamos porque ouvimos as pessoas falarem e nós acabamos falando também. Sim ou não, irmãos? No entanto, irmãos, a graça, João, é algo que vai muito além de algo tão simples como eu simplesmente falar da graça.
Quando eu falo da graça, eu estou falando da essência do amor de Deus. Aleluia. Alguém pegou aí. Quando eu tenho, irmãos, essa convicção de que Jesus entregou a sua vida por amor de mim, eu estou verdadeiramente vivendo da graça de Deus. Mas como nós cantamos aqui, que foi quando eu sentei ali, que eu não estava aguentando ficar em pé, sentei, comecei a orar, e o Espírito Santo ministrando ao meu coração, esse é o melhor, isso é o melhor, isso é o melhor, não está bom. E o Espírito Santo ministrando ali ao meu coração, e eu falei: Jesus, o que eu posso entregar de melhor para o Senhor se não for pela tua graça, se não for pelo teu amor, se não for por amor, irmãos, se não for para você estar aqui adorando a Deus por amor, era melhor você ter ficado em casa. Porque a graça não é uma graça qualquer. A graça de Deus, ela não pode ser banalizada, ela não pode ser levada como algo comum, que se eu falar, a coisa acontece. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque a graça, ela vem através da nossa fé. E se eu não tiver fé para expressar a graça de Deus, eu não tenho a graça de Deus. Não tenho. Eu tenho que ter fé para expressar e para deixar que a graça, uma vez que ela me alcançar, ela consiga fazer em mim algo novo, transformador. Quando nós somos transformados pela graça de Deus, nós não cantamos como nós cantamos antes. Nós cantamos com muita vontade. Nós adoramos a Deus com prazer, com alegria. Nós adoramos ao Senhor. Nós vivemos para adorar ao Senhor. A graça do Senhor, ela não é simples, irmãos, como meio de algo simples, como um jargão qualquer que nós usamos. A palavra graça, ela é usada muito no contexto cristão. Nenhuma outra religião, presta atenção nisso que eu vou falar aqui para você, nenhuma outra religião você vai ouvir usar o termo graça de Deus. Não vai ouvir. Você não vai ouvir. Porque a graça, ela é revelada para aqueles que acreditam e que já acreditaram, se converteram e se entregaram ao sacrifício de Jesus na cruz. Esses foram alcançados pela graça. Aleluia. O cristianismo, aqueles que são seguidores do cristianismo, quando o cristianismo entrou no Brasil, glória a Deus por isso, nós passamos a viver um novo tempo, um tempo de graça e de alegria na presença do Senhor. Esse termo ele não é usado lá fora. Notem os irmãos que você não vai ouvir o macumbeiro falar isso, o espírita falar isso, ninguém lá fora vai falar isso, porque eles sentem temor e tremor dessa palavra. Por isso que eu falei aqui, quando você fala, só pela graça, você está falando com fé, confiando naquilo que você está falando, ou você está usando um jargão? Porque nós, como cristãos, não podemos usar essa palavra de qualquer maneira. Nós temos que usá-la com convicção, com temor e com tremor. Aleluia. Aleluia. Leia comigo. Põe para mim, quem puder. 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Esse texto é um texto bastante conhecido.
No entanto, você vai ver que é algo tremendo da parte de Deus. Capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do verso 7. Vamos ler todos na tradução. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, vamos ler todos juntos? A minha pois o meu poder, sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém. Amém, queridos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está comentando e está trazendo para nós algo muito interessante. Porque a Bíblia não relata qual era o espinho na carne de Paulo. Há muita gente que prega por aí, que fala, talvez fosse porque ele não era casado, né? Ausência, falta de uma esposa e tal. Tem muita gente falando muita coisa por aí. Porém, a Bíblia não diz qual era esse espinho da carne. O que a Bíblia diz é aquilo que está escrito ali. Que ele tinha um espinho na carne que vinha atormentá-lo e esbofeteá-lo todos os dias. Era algo que atormentava a vida de Paulo. E olha que Paulo foi um apóstolo tremendo na mão do Senhor. O maior missionário, o maior plantador de igrejas foi o apóstolo Paulo. E ele então pede a Deus, ele ora ao Senhor e fala, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. Eu imagino Paulo orando, ele devia falar, Senhor, não está aguentando mais, não estou aguentando mais, está difícil, eu não consigo sobreviver com esse espinho na carne, com essa tortura, meu Deus, tira isso de mim. Ele falou que orou por quantas vezes? 3 vezes ele orou ao Senhor. Deus atendeu a oração de Paulo? Não. Deixa eu dar uma pausa aqui para fazer você refletir um pouco. Presta atenção, nem sempre as suas orações vão ser respondidas pelo Senhor. Muitas vezes nós vamos receber um não de Deus. No texto, ele não foi atendido por Deus. Deus não tirou o espinho da carne dele. Muitas vezes, irmãos, nós estamos passando, nós temos alguma coisa na nossa vida que Deus permite que a gente passe para que nós nos aproximemos mais de Deus, para Ele nos atrair até Ele. Então muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto, a gente esquece da igreja, a gente esquece do nosso compromisso com Deus, a gente esquece da adoração, como nós falamos no início. Nós nos esquecemos da graça de Deus, e aí a gente fica tranquilo. Mas se a gente, muitas vezes, nós tivermos um espinho na carne, aí você vai falar sempre assim, eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que ir, eu tenho que estar aos pés do Senhor, eu tenho que estar, sabe, me aproximando de Deus. No entanto, Deus, Ele pode tirar? Pode. No caso de Paulo, Ele não tirou. Mas Ele deu uma resposta tremenda para Paulo. Qual foi a resposta, irmãos? A minha graça te basta, porque
o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Oh, aleluia, olha que coisa linda. Olha a resposta de Deus para Paulo: a minha graça te basta. Quando ele fala minha graça, ele está falando do que, irmãos? Ele está falando exatamente do sacrifício de Jesus na cruz. Ele está falando exatamente que a graça, que é o favor imerecido, que tanto no grego como no hebraico, ela tem o mesmo conceito, essa palavra graça. Ela envolve a ideia de um favor divino, um dom gratuito, que transforma a vida daqueles que recebem. Você entendeu? Eu vou repetir. A palavra graça, tanto no grego como no hebraico, ela tem o mesmo conceito. Ela envolve a ideia do quê? De um favor divino. Quem foi o ser divino que se entregou por nós? Jesus. Um favor de Jesus por nós, de ter se entregado por nós. Amém, irmãos? Amém. Então esse favor divino é um dom gratuito. Jesus se entregou por amor. Jesus, ele veio, ele se entregou por amor. É uma coisa divina. Ele se entregou sem ninguém merecer nada. Foi o que nós perguntamos aqui no início. Quem se acha merecedor de alguma coisa? Ninguém levantou a mão. Porque verdadeiramente nós não somos merecedores. Ele se entregou gratuitamente em favor de nós. Aleluia! Mas por amor. Então esse dom gratuito que transforma a vida daqueles que a recebem. Ou seja, você recebeu Jesus? Amém? Amém. Quantos receberam? Dão glória a Deus bem alto. Agora vamos ver se você vai continuar com glória. Porque quem recebe a graça é transformado por Deus. É transformado verdadeiramente por Deus. O Senhor, ele te transforma. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, o que eu fazia de errado eu não faço mais. Agora eu estou com Jesus, agora eu tenho a graça de Deus na minha vida. Agora a graça do Senhor me alcançou. Agora eu tenho que ser uma nova criatura em Jesus. Então eu fui alcançado, eu fui transformado e o Senhor me libertou. Aleluia! Aleluia! Ele me libertou, Ele nos libertou. Isso é graça. Isso é graça. A graça, ela é imerecida. Ninguém merece, ninguém jamais mereceu a graça de Deus. A graça é como se Deus tivesse falado assim: eu vou dar um presente para o homem que eu criei. Vou entregar um presente de graça, sem nem merecermos. Aí ele vira para o filho e fala: filho, desce lá, porque eu vou te oferecer como presente para salvar a vida deles. Aleluia. Eles não merecem, no entanto, por amor de mim, você vai se entregar. Jesus, como filho obediente: tá bom, pai, eu estou indo lá. E ele veio, irmãos, e como presente ele se entregou para mim e para você. Você já recebeu esse presente? Dão glória a Deus. Um presente que nós não merecemos e que nós não podemos conquistar com esforço humano. A graça, ela não é alcançada por você estar na igreja todo dia. A graça não é alcançada pelo seu trabalho, pelo teu esforço. Não é. A graça, ela é alcançada quando você se humilha na presença do Senhor e reconhece Ele como Senhor da tua vida. Aí a graça, que é o favor, o sacrifício de Jesus, ela vai começar a fazer algo novo dentro de você. Vai começar a transformação.
tenho uma palavra lá em casa, eu tenho, irmãos, mensagem lá em casa, eu devo ter um bolo desse papelzinho aqui, desse tamanho. E eu não gosto de repetir mensagem, eu normalmente não repito. Eu vou amontoando lá, a Cássia já viu lá um monte de papel que eu tenho. Eu tenho uma palavra, irmãos, lá uma mensagem que o Senhor me deu, que eu digo que nós somos seres mutantes. Aliás, nós já falamos sobre isso aqui. Quantos lembram quando eu falei aqui do bicho da seda? O bicho da seda, ele começa como? Como é que é o bicho da seda, irmãos? Uma lagarta. Uma lagarta. Você sabia que a lagarta, ela sente dor? Ela sente dor. Foi constatado já pela ciência. E naquela mutação, ela vai se transformando, a lagarta vai se transformando em borboleta e vai criando asa. Ela vai, mudando, sendo um ser mutante, se transforma de borboleta, de lagarta para borboleta. Como é que é, irmã Edna? Faz um casulo, né? Nós, seres humanos, quando nós aceitamos Jesus no nosso coração e quando nós recebemos Ele na nossa vida, nós temos que estar preparados para essa mutação. O Senhor vai começar a te mudar. Hábitos que você tinha, você vai deixar de ter. Coisas que você fazia de errado, você vai deixar de fazer. E muitas vezes essas coisas vão doer. Muitas vezes isso vai trazer uma dor interna muito grande. Ontem nós tivemos aqui na igreja o Cine, a tela crente. Oh, glória, irmãos, que coisa boa. Aliás, eu senti falta de muitos irmãos. Da próxima vez eu quero pedir à igreja, venha, porque você vai ser impactado como muitas pessoas saíram daqui ontem falando: pastor, que filme que foi esse? Foi passar daqui o filme A Forja. Foi tremendo, irmãos. Eu já vi o filme 3 vezes e vou continuar vendo. Toda vez que eu vejo, eu sinto o Espírito Santo transformando alguma coisa em mim. E o Espírito Santo vai te transformando como transformou o menino daquele filme. Ele começou a ser discipulado, não vou contar não, porque senão vocês vão querer ver depois. Mas ele passa por uma mutação. Ele, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, ele teve que abandonar coisas que ele amava muito, muito, como por exemplo videogame. Ele era viciado em jogar videogame, e por causa do videogame ele perdia a hora de trabalho, deixava o quarto todo bagunçado. Quando o Espírito Santo tocou no coração daquele rapaz, e o Espírito Santo falou para ele que ele tinha que largar as coisas que ele gostava, que ele olhou, o Espírito Santo, é o videogame. Ele falou: não, videogame não. Mas ele pegou aquilo tudo, enfiou dentro de uma caixa e falou para Deus: eu prefiro o Senhor do que essas coisas. Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos, de alguém que, quando é alcançado pela graça, ele passa por essa mutação, por essa transformação de vida. Mas tem muita gente que não quer ser transformada, irmão, quer estar na igreja, quer orar, quer cantar, o louvor é lindo, maravilha de Deus, mas quando você fala: você tem que se vestir direito, vou lá para a igreja tal, porque lá eu posso usar. Você tem que ser fiel aos cultos. Ih, pastor, não dá não. Você tem que ser ofertante, dizimista na casa. Ih, Jesus não fala. Vou lá para a igreja tal, que lá eu não sou obrigado a entregar.
Que transformação é essa? Que graça é essa? Que a pessoa diz que é alcançado pela graça, mas não houve transformação, não houve mudança. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui exatamente isso. Porque o Senhor fala para ele: olha, Paulo, a minha graça te basta, a minha presença em você é o que te basta, aleluia, faz a minha vontade, porque a minha vontade é o que basta para você, aleluia. O tempo da graça, irmão, tem muita gente que fala assim: ah, nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. No tempo da graça, é só eu pedir perdão para Jesus, que Jesus perdoa. Eu posso pecar, que Jesus, eu vou lá, peço perdão, Jesus perdoa. Sim, Jesus é perdoador, galardoador, longânimo, benigno. Todo fruto do Espírito Jesus tem. Só que ele tem algo que é tremendo também. Ele é justo, ele é justiça, ele é fogo consumidor. Ele é aquele que não deixa a palavra dele voltar vazia. Então, querido e querida do Senhor, se ele está te transformando, permita ele transformar. Não fica querendo usar um remédio qualquer, usar um paliativo, porque não vai dar certo. Seja transformado e transformada pela graça de Deus. Aleluia. A graça, irmãos, que foi dada por Deus a nós, através de quem? De Jesus, o seu Filho. A graça, se você parar para analisar, ela não é algo que você vê, mas é algo que você sente. Nós vimos a graça quando Jesus esteve aqui, amém ou não, irmãos? Amém, porque a graça de Deus, ela se manifesta quando Jesus chega. Quando Jesus, ele toma forma de homem. No princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou em nós. Graça habitando entre nós. Aleluia. A graça de Deus passou a habitar, porque a graça do Senhor nós não a merecíamos, como já falamos aqui. Nós temos que entender que a manifestação dela prova para nós toda a deidade de Deus, tudo aquilo que Ele é para nós. Que enquanto Jesus esteve aqui na terra, Ele mostrou para nós o quanto que Ele nos ama, o quanto que Ele foi disposto a sofrer, para que eu e você hoje pudéssemos ser alcançados por esse favor imerecido. O favor de Jesus ter morrido na cruz por nós, a autonomia de Deus. Porque Deus, irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara aqui: Deus, ele tem autonomia para fazer o que quiser conosco. Sabia disso? 2 Pedro 2,9 vai dizer que nós somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se nós temos exclusividade com Ele, Ele tem total autonomia para fazer comigo e com você o que Ele quiser. O que Ele quer. Deus, Ele faz da nossa vida o que Ele quiser, mas através da graça de Deus, que foi manifesta através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos dá a oportunidade de vivermos essa graça. Porque uma vez, querido, eu costumo dizer isso, uma vez, presbítero Ney, que nós somos alcançados pela graça, nós nunca mais conseguimos sair dela. Aleluia! Por isso que tem muita gente que fala assim, é o que acontece até corriqueiramente. Tem algumas famílias que os pais são cristãos, ou os filhos são cristãos, os pais desviou. Os pais são cristãos, os filhos são desviados. Aí você vai conversar, a mãe, a gente até entende o amor de mãe, mas a mãe sempre fala assim: ah, pastor, meu filho já foi até batizado na igreja,
Meu filho chegou a tomar ceia, meu filho, né? Ele está desviado, pastor, mas ele já batizou, ele foi batizado e tal. Eu entendo tudo isso, irmãos. No entanto, ele não foi alcançado pela graça de Deus. Porque o crente que é alcançado pela graça, ele não larga essa graça por nada. Ele não consegue nem desviar, irmão. Não consegue desviar. Porque a graça do Senhor está sobre a vida dele. O favor de Deus está sobre a vida dele. E Deus o traz para si. Ele toma essa pessoa e mostra para ela que ela já foi alcançada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Aleluia. Vem com essa de falar, eu desviei por causa disso. Desviou porque nunca se converteu. Se afastou porque nunca teve convicção da graça. Não teve, irmãos. Hoje existe por aí, nós ontem, não sei quanto aos irmãos que estiveram lá, que foi o Leandro, aspirante, nosso presbítero Wellington e o nosso querido diácono Cláudio, nós estivemos ali na igreja do Rio de Janeiro, ali da rua Rio de Janeiro. Fomos ministrados lá o dia inteiro ontem. Um curso de atualização teológica. E nós aprendemos lá algo interessante sobre a hipergraça. Vocês já ouviram falar sobre isso? Quem já ouviu falar? Levanta a mão assim. Que bom que ninguém ouviu falar. Eita glória! Só a irmã Bruna. Existe uma teologia por aí hoje, irmãos, que ela prega o seguinte: ela é chamada de hipergraça. Quem vive sobre essa teologia não gosta de ser chamado assim, que dê esse nome de hipergraça. Mas a hipergraça, eles pregam o seguinte: que Jesus, ele já perdoou os nossos pecados passados, os pecados do presente e aqueles que ainda nem foram cometidos ainda. Mas como assim? Eu posso desviar, pecar à vontade, e Jesus já perdoou. Está vendo? Eu estou aqui explicando da maneira mais simples para os irmãos entenderem. Isso é heresia, isso é antibíblico. Porque Efésios 2,8 vai dizer o seguinte, põe para nós aí, por favor. Efésios 2,8. Efésios 2,8 vai dizer assim, porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça, sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos salvos. E isso não vem de vós, por meio da nossa fé. A fé que é um dom gratuito de Deus. A fé, ela nos traz a convicção de sermos cristãos, de que nós fomos alcançados pela graça de Deus. Uma vez alcançado pela graça, eu sou salvo, aleluia. A salvação vem pela graça, aleluia. A salvação vem pela graça que nós somos salvos. Através de um arrependimento, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que vir a Cristo, mas arrependido das coisas que eu fiz, daquelas que eu faço. Agora o amanhã pertence a Deus. Não tem como, irmãos, eu viver uma vida dissoluta achando que a hipergraça vai trazer para mim um conforto. Irmãos, a graça de Deus não traz conforto, ela traz sacrifício. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não teve um momento de tranquilidade na vida dele depois que ele teve um encontro com Deus. Ele passou a ter uma vida de sofrimento. A maioria do tempo que Paulo escreveu as cartas às igrejas, ele passou em cadeia, preso, chicoteado,
sofrendo. E tem muita gente hoje que fala que graça é você viver uma vida de regalias. Eu até acredito, irmãos, que Deus, Ele é um Deus de prosperidade na nossa vida, amém? Ele é Deus de prosperidade na nossa vida. Mas antes da prosperidade vem a entrega. Antes da prosperidade vem o sacrifício. Eu tenho que sacrificar a Deus a minha vida, porque Ele entregou a dele por mim. Então eu hoje tenho que viver pelo Evangelho, pela graça de Deus. Aleluia. Deus, Ele traz para nós uma redenção. Ele traz para nós uma vida de transformação, a partir do momento que eu passo a viver sob a graça de Deus. Viver através da graça de Deus é você viver uma vida de misericórdia, uma vida de bênção. Ser abençoado não é ter muito dinheiro, irmãos. Ser abençoado é você deitar na sua cabeça, a sua cabeça no seu travesseiro essa noite e pensar da seguinte maneira: se Jesus me levar, eu vou morar na glória com Ele. Oh, aleluia. Se eu não acordar aqui, eu estarei na glória com o Senhor. Essa é a convicção do crente que é salvo, do crente que vive pela graça. Aleluia. Porque, irmãos, a graça de Deus, presta atenção nisso, existem pessoas que, e nós também muitas vezes nós condenamos e julgamos muito pela aparência, e às vezes nós condenamos as pessoas pelas suas atitudes, não é assim ou não é? Nós condenamos, nós já temos um preconceito de fazer um pré-julgamento e condenar aquela pessoa, ao invés de liberar perdão. Voltando ao filme, eu não queria falar, mas tenho que falar. Em uma parte do filme, irmãos, esse menino que é o ator principal do filme, ele foi abandonado pelo pai. O pai separou da mãe e ele tinha uma mágoa muito grande do seu pai. Cresceu, a mãe criou, ele cresceu e ele guardou aquela mágoa do pai. Não queria ver o pai de jeito nenhum, não perdoava o pai. Mas o homem, o dono da empresa a qual ele trabalhava, passou por uma situação muito difícil e contou para ele sobre perdão. Presta atenção nisso que você vai tremer aí no banco. O que você faria se você tivesse um filho, presta atenção, um filho, e esse teu filho está dirigindo um carro, e uma outra pessoa vem e batesse no seu carro do seu filho e matasse seu filho ali naquela batida. Muitos de nós, com certeza, ficaremos com o nosso coração magoado com aquela pessoa que foi a culpada pelo acidente. Sim ou não, irmãos? Pois o dono daquela empresa, o filho dele morreu assim. Só que ao invés dele, no início ele até sentiu muita raiva do senhor, o motorista do caminhão que causou o acidente. Mas num determinado tempo ele foi no presídio visitar aquele motorista e começou a pregar o evangelho para ele. Começou a discipular aquele homem lá no presídio. Ele perdoou aquele homem. E o perdão dele fez com que aquele homem saísse da prisão, porque ele não queria deixar a causa dele lá. E ele saiu da prisão. E aquele homem se converteu e se tornou um discípulo, juntamente com aquele irmão que converteu ele, que ganhou ele para Jesus. Tudo através do poder do perdão.
E nós só conseguimos isso, irmãos, através da graça de Deus. Só quem é alcançado pela graça é capaz de perdoar. Só quem é capaz, quem é alcançado pela graça de Deus, é capaz de liberar um perdão tamanho, a ponto de perdoar o assassino do seu filho. E quantas vezes nós estamos julgando pessoas por nada? Põe para mim, Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículos 11 a 14. Eu vou ler na minha tradução. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, a graça de Deus, ela não é algo separado para um grupo de pessoas. Ela não é separada só para alguns que pregam alguma teologia que fala que uma vez salvos são para sempre, que tem pessoas que já foram eleitas e tal. E esse é outro assunto que a gente vai falar depois. Mas aqui no texto que o apóstolo Paulo escreve a Tito, ele vai falar que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então essa graça, ela é estendida não só para mim e para você, é estendida para quem está lá fora, queridos. É estendida para o presidiário, é estendida para o traficante, para o pedófilo, para o homossexual, para a prostituta. A graça de Deus, ela é estendida a todos. E nós, como igreja, temos que abraçar a graça de Deus e levá-la até essas pessoas. Porque aqui no texto está falando que educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século sensato e piedosamente. O que isso quer dizer, irmãos? Uma vez alcançados pela graça, passamos pela mutação, pela transformação, agora nós vamos viver uma vida piedosa na presença do Senhor. Uma vida sensata na presença do Senhor. Nós vamos levar a palavra do Senhor para que ela também transforme vidas, para que ela também seja alcançada por outras pessoas e que nós possamos viver o reino de Deus aqui na terra, como diz aqui o versículo 14. Aleluia, porque o Senhor, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade, purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso para a sua glória. Existe algo especial na graça de Deus. Nós estamos vivendo uns momentos, irmãos, em que nós temos que olhar para as pessoas lá fora e sentirmos amor por elas, desejarmos ganhar aquela vida para Jesus, colocar no seu coração o desejo de frutificar, o desejo de crescer, o desejo de multiplicar. Mas a igreja só vai multiplicar no dia em que eu sentir amor pelas pessoas, no dia que eu reconhecer a graça de Deus e falar assim: eu fui alcançado pela graça, eu também tenho que levar a graça de Deus para outras pessoas.
A graça de Deus é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Ponha-se sobre os seus pés. Aleluia. Viver pela graça é você viver em novidade de vida. Ministério de Louvor. Feche os teus olhos, meu querido, minha querida, nessa noite. Senhor Jesus, nessa noite, Ele trouxe para nós uma palavra de redenção através da graça de Deus, de algo que nós não merecíamos, mas ela se mostrou salvadora para nós, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A graça de Deus, ela se manifesta a todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e recebem a Cristo como seu Senhor e como Salvador, sendo transformados pelo Espírito Santo de Deus para viver em novidade de vida. Feche os teus olhos, o Ministério de Louvor pode louvar. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, Feche os teus olhos, irmãos, não se preocupe em cantar. acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor está te convidando nessa noite, meu querido, minha querida, Braços é o meu descanso. a ter uma vida na graça de Deus. O que é viver pela graça, ser transformado, é viver uma vida transformada pelo Senhor. Eu quero convidar você que porventura ainda não entregou o seu coração para Jesus e que queira viver em novidade de vida, sendo alcançado pela graça do Senhor. Ou se você está afastado, afastada do caminho do Senhor e queira retornar para os caminhos do Senhor, eu quero convidar você a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já sou crente. Pastor, eu já aceitei Jesus. Mas talvez você ainda não tenha passado pela transformação total da graça de Deus na sua vida. Em teus braços é Eu quero em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso.
Aleluia. Seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Quantos querem vir receber a oração em nome de Jesus? Que reconheçam que tem alguma coisa na sua vida que precisa ser transformada pelo Senhor. Vem aqui à frente, queridos, em nome de Jesus. Isso, venha mesmo, em nome de Jesus. Vem com ela, irmã Esta, vem com ela. Isso, venha, 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 venha. Venha, irmão, tem mais gente aí no banco. Deixa o orgulho de lado. Envergonhe Satanás agora, em nome de Jesus. Isso, em nome de Jesus. Vem aqui, presbítero Ney, abraça aqui, Wellington. Em nome de Jesus, vem cá. Em nome de Jesus, isso, venha. Aleluia, aleluia. Cadê as irmãs de oração aqui, ó? Vem aqui, ó, abraça aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Tem adolescente aí, vem pra cá, abraça aqui. Ei, ei, em nome de Jesus. Vem, Mandarquinha, aqui, ó, tem irmã aqui para ser abraçada aqui, ó. Isso, vai orando, vai orando. Caio de novo em tuas mãos, Eu passa. E Mandarquinha, vem ajudar em oração aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, que haja transformação agora. Que haja cura. Que haja libertação, Senhor. Meu Deus, é na autoridade do Teu nome, Pai. É na autoridade do Teu nome, Jesus. Isso. Em nome de Jesus. Aleluia. Ora com ele aí. Ora com ele aí, em nome de Jesus. Ei, Espírito Santo de Deus, vai tocando agora, Espírito Santo, vai transformando vidas hoje, Pai, em nome de Jesus. Que essas vidas, ó Deus, passem a viver uma novidade de vida contigo, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem com a esposa, vem cá. De Jesus. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória. pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Amém, aleluia. Podemos aplaudir ao Senhor, queridos. Aplaude a Ele. Em nome de Jesus. Aleluia. Tome os seus assentos. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. A graça do Senhor é algo que traz paz, alegria. Aleluia. É Deus presente, irmãos. É Deus presente na casa. Aleluia. Nós cremos que nossa igreja, num todo, eu tenho orado por isso, tenho profetizado sobre essa igreja, que nós vamos viver o melhor tempo dessa igreja aqui nesse lugar. O melhor tempo que nós já vivemos aqui, irmãos. Nós vamos ver essa igreja frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu creio isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque Deus está na casa, Deus está presente. Aleluia. Antes dos avisos, eu quero dar 2 avisos. Quarta-feira, reunião com a junta diaconal. Irmãos, palavra para os diáconos e diaconisas: não falta. Não é nem um pedido isso, é uma convocação. Porque nós marcamos a última reunião e não tivemos número suficiente para estar aqui, sendo que os irmãos já haviam sido avisados. E eu preciso fazer essa reunião com vocês. Quarta-feira, às 7h30, aqui na igreja, a junta diaconal, em nome de Jesus, estejam comigo aqui, tá bom? E o segundo aviso é uma reunião com o conselho local. Conselho local, os líderes de ministério de todos os distintos departamentos, todos os irmãos, junta diaconal, presbitério, estejam aqui na próxima segunda-feira, não amanhã, a outra. Já quero deixar com uma semana de antecedência já marcada essa reunião, porque nós precisamos estabelecer os eventos daqui do meio do ano até o final do ano. Então nós precisamos da presença de todos os irmãos aqui. E assim, nós fizemos, irmãos, a mudança da nossa EBD, ok? Então, para não haver nenhum tipo de palavra contrária, terça-feira agora nós não teremos a EBD, que era a escola bíblica. Agora ela voltou a ser escola bíblica dominical. Pode aplaudir o Senhor, irmão? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estaremos aqui no próximo domingo às 9 horas. Não perca, vai ser algo tremendo, né? Estaremos aqui às 9 horas, todas as classes, pré-adolescentes, crianças, né? As mãezinhas aí, ó, põe para dormir no sábado, 7 horas da noite, a criançada, para acordar, para a criançada acordar mais cedo, para estarem aqui, né, às 9 horas na nossa EBD. O restante é com vocês. Salve para o parceiro, amém? Terça-feira, às 8 horas da manhã, nossa consagração. E quinta-feira, às 19h30, nosso curso do propósito. Sexta-feira, às 15 horas, tarde da bênção. E sábado, basados para os adolescentes. E o pastor não falou, mas tem oração antes da EBD, às 8 horas. E 19 horas, o nosso culto de Santa Ceia. Hoje, não vão para a cozinha, vão para a cantina. Cantina dos adolescentes, então ajuda a gente lá para arrecadação para os bancos. Vai ser hambúrguer com refrigerante, 1 por 6 e 3 por 15. Então ajuda a gente lá. Aleluia! Glória a Deus! Amém, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia, né, o trabalho, quando a gente pede o apoio da igreja nos eventos. Ontem nós estivemos aqui, né, o Leandro me passou hoje, que nós conseguimos, irmãos, eles, no caso, a turma toda que se envolveu aí,
né, só vendendo pipoca ontem. Glória a Deus. Vendendo pipoca. Esse glória a Deus foi do pipoqueiro de ontem. Olha o outro pipoqueiro lá atrás. Irmão Cláudio e irmão Rian. E nós, glória a Deus, já conseguimos verba para pagarmos mais 2 mensalidades do nosso Data Show. Aleluia, não é isso? Então, irmãos, eu fico feliz com o esforço da igreja, com todos os irmãos que têm colaborado, né? Vamos continuar unidos, né? Para que nós alcancemos coisas grandes aqui. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar encerrando. Quem recebeu a palavra hoje, dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar aqui pela irmã Andréia, que é a filha da irmã Olerinda, né? Ela está, Andréia, né? Andréia, ela está necessitando das nossas orações, da cobertura de oração de toda a igreja. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, nós te exaltamos nessa noite, bendizemos o teu nome, te rendemos graças, Pai querido, pelo teu amor e a tua bondade, por esse culto abençoado na tua presença, Senhor, onde nós podemos, ó Deus, sentir a tua presença aqui neste lugar. Pai querido, continua manifestando, Senhor, no seio da tua igreja, Senhor, o teu Espírito. Pai querido, que verdadeiramente sejamos transformados, ó Deus, pela tua graça, e que vivamos, ó Deus, uma vida nova, cheio, Senhor, da plenitude do teu Espírito. Senhor, toma a tua igreja, Senhor, a igreja metodista wesleyana em Vila Canaã. Senhor, toma, Senhor, em tuas mãos cada membro, cada criança, Senhor, da menor, ó Deus, até o adulto mais experiente da tua casa, concedendo saúde, concedendo graça, Senhor, paz, alegria e prosperidade aos teus filhos. Senhor, leva-nos agora, Pai, nas tuas mãos, guardados, amparados e protegidos por ti, Senhor. Dai-nos, ó Deus, uma semana repleta de vitória. Nós oramos e abençoamos a tua igreja no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Estenda a sua mão, e que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada em seu Filho Jesus Cristo e as santas e doces consolações do Espírito Santo do Senhor permaneça convosco, igreja do Senhor, e com todo Israel de Deus na terra, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Aplaude ao Senhor.